convivi bastante com a família Valadão. Então, assim, o André deveria ser pelo menos a última pessoa a poder tocar nesse tema, visto que o teto dele é muito, muito fininho. Depois da grande polêmica envolvendo o pastor André Valadão, quem veio opinar sobre o caso foi o ex-pastor Felipe Heiderich. Felipe mesmo, aquele que foi acusado por Bianca Toledo de ter mexido com o seu filho quando os dois ainda eram casados. Posso dizer que os meus últimos dias foram os piores dias da minha vida. Ele está acautelado por crime de pedofilia. E eu estou aguardando a justiça do céu, a justiça da terra. Eu fui enganada. Se essa é a minha missão, eis-me aqui. Eu tenho clamado para que tudo que está em oculto na igreja do Senhor seja revelado. Infelizmente eu fui tocada por essa revelação, mas o Senhor me livrou. E eu quero que a justiça seja feita. Em nome de Jesus. Absolvido das denúncias por falta de prova, Felipe Heiderich, depois de um tempo sabático, voltou a dar as caras na mídia, namorando o maquiador das artistas, Bruno de Simone. Dias. Aí eu comecei a passar umas fotos pra ele, que tal? Ai, Bruno, pô, desnecessário, sério. Assim, na câmera, e nisso vazou um nude. Eu falei, ai meu Deus. E ele... Mas foi sem querer mesmo? Foi sem querer. Foi sem querer. Suja. Depois do namoro acabado, Felipe Heiderich decidiu voltar novamente para um período sabático e agora voltou em um talk show para comentar sobre o caso André Valadão. Segundo Felipe Heiderich, quando ele se casou com Bianca Toledo, a mulher de André Valadão e os seus sogros estiveram participando do seu casamento. Segundo Felipe Heiderich, ele sempre teve contato com a família da mulher de André Valadão e disse que André Valadão deveria ser a última pessoa a falar sobre esse assunto. Segundo Felipe, André Valadão deveria ficar calado porque o seu telhado é bem fininho. Confira. E recentemente nós tivemos, né, Na verdade, eu acho que o ponto de partida foi por conta do Jesse Aguiar, que se assumiu e aí casou com um pastor que falou que Deus odeia o orgulho, e aí meio que virou uma confusão generalizada com essas duas pontas, né? Eu percebi que foi meio esses caminhos, assim. O que você pensa sobre esses líderes religiosos que fez parte do seu convívio anos atrás, assim como fez parte do meu também, e que tem essas falas, né, tão pesadas, assim, tão difíceis de engolir? Então, ano passado a gente teve esse mesmo problema com a Bruna Carla. Uhum. Eu liguei para a Bruna, tentei explicar, falei que ela não seria convidada no meu casamento para cantar, até porque eu nem conheço as músicas dela, apesar de ter sido minha amiga, de conhecer a casa, de ir nos aniversários. Mas parece que não aprende ou aprende, né? Porque depois daquilo o cachê aumenta, o convite aumenta. Então, para sua bolha, você faz muito sucesso. E o André Valadão, ele vive de polêmicas para sua bolha. Foi assim durante a política, foi assim durante a vida dele. É assim quando o pai dele se aposenta no início do ano e entrega a organização Igrejas da Lagoinha para outra pessoa, para que o filho não assumisse, e aí o filho dá um golpe de Estado, né, um golpe, né, e tira o cara e assume todas as redes da Lagoinha, que é um império. Sim. Que é um império, para quem é do cristianismo, é um império muito grande, e ele precisa disso para se manter na mídia, né, e ele vai continuar crescendo dentro do público dele. Mas é muito complicado alguém como o André levantar uma bandeira contra o movimento, contra os LGBTs. É muito complicado isso, visando tudo que cerca, né, o André. Não sei se você sabe, mas a esposa do André esteve no meu casamento, os sogros do André foram os meus padrinhos, já convivi bastante com a família Valadão. Então, assim, o André deveria ser pelo menos a última pessoa a poder tocar nesse tema, visto que o teto dele é muito, muito fininho.
Muito Concordo. fininho, basta uma poeirinha para cair a casa inteira. Concordo plenamente. E foi exatamente isso que eu falei nos meus stories quando eu fui rebater, né? Essa fala que me incomoda muito, assim, né? Essa afirmação sobre a vida do outro, sobre a decisão do outro, sobre o que o outro pode ou não pode escolher para sua vida, né? E eu falei exatamente isso, né? Sobre ele assumir a presidência do Grupo Lagoinha, de várias igrejas não quererem ter a imagem dele vinculada como presidente do grupo, e de saber de coisas que, enfim, né? Eu fiz muitos anos parte do meio gospel. Eu comecei no meio gospel, na comunicação, cantando na igreja e na comunicação depois. Então, assim, eu sei de muitas coisas, de tantas outras pessoas que comprova que, de fato, eles deveriam ficar muito calados, assim, e não se envolver em assuntos que não são pertinentes a eles. O mais importante aqui é a sua opinião. Deixe ela nos comentários logo aí abaixo. E não se esqueça de se inscrever em nosso canal. Dê um toque no botão curtir para nos apoiar. E eu estou esperando você aqui no próximo vídeo.